Que bênção! Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 18. Gênesis 18, versículo 16. Glória a Deus. Eu fico muito feliz, irmãos. Cada ministério aqui tem a ver, cada testemunho tem a ver com um ministério, com uma ação de uma pessoa. A glória não é minha, mas de uma igreja que anda juntos. De pastores que estão no mesmo propósito, de uma liderança de um mesmo propósito. E saiba que o Senhor sempre fará a obra dele. Amém? Acharam aí? Gênesis capítulo 18, versículo 16. O Senhor fala assim: tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer. Versículo 18. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. 19. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor, nós te adoramos, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é aquele que fala conosco, o Senhor é aquele que norteia todas as coisas. Pai, todas as famílias que aqui estão com um propósito, Senhor. Que o Senhor cumpra, ó Deus, a tua palavra sobre cada um dos teus filhos. Que a palavra que o Senhor colocou no meu coração, ó Deus, eu consiga transmitir na íntegra, Senhor. Porque o Senhor é um Deus poderoso, maravilhoso. O Senhor é Deus que tem feito algo extraordinário sobre este ministério. E eu te louvo, Senhor, pelos 10 anos que o Senhor tem feito uma obra extraordinária em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o Senhor nesses breves versículos que eu li, o Senhor mostra o caráter de um pai com relação à sua casa, à sua família. E um dos maiores atributos de Deus é que Ele é Pai. E o Pai, Ele tem o equilíbrio para poder fazer com que nós, como filhos, possamos viver tudo aquilo que Ele tem reservado para nós. O Pai é aquele que cobra, é aquele que puxa a orelha, é aquele que ama, é aquele que está perto, é aquele que impõe respeito, que impõe limites. E é isso que Deus faz conosco. E quando nós estamos clamando ao Senhor para que Ele nos restaure, nós temos que ter essa sensibilidade, porque se eu falo para Deus, Deus, eu preciso ter paciência, o que Deus me dá para que eu então tenha paciência? Ele me dá paciência? Não. Ele permite com que algo aconteça diante dos meus olhos, para que então eu vença a falta de paciência, para que eu não fique irritado quando eu realmente não devo ficar. Por isso o Senhor permite com que algumas coisas aconteçam. Não tem cura sem a enfermidade. Não tem obra de restauração sem que algo esteja em ruínas.
Não tem como restaurar algo sem que Ele vá lá e coloque as mãos dele e então nos encaminhe para viver o milagre. E Deus, quando Ele começa a falar com Abraão, Ele começa a mostrar para Abraão o que ele se tornaria como pai. Não seria apenas um pai de um filho, mas de uma nação, de um povo. Uma nação nasceria através de Abraão. E Abraão, ele é o exemplo de um pai notável na Bíblia. Quando nós pegamos a palavra de Deus, Abraão, ele é um exemplo de um pai notável. De um homem escolhido por Deus, para poder amar a tua casa, para poder conduzir a tua casa, para poder colocar limites dentro da sua própria família. E Abraão, ele mostra através das suas características de Deus na vida dele. E nós vamos falar de alguns pontos aqui, pontos importantes na palavra do Senhor que direciona a minha família e a sua família. E o primeiro ponto que eu quero tratar aqui nessa noite é não ter medo de tirar a minha família dos lugares que a faz distanciar do Senhor. Lá em Gênesis 12, no versículo 1, se você abrir aí a sua Bíblia, Gênesis, capítulo 12, no versículo 1, fala assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Versículo 2. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Versículo 3, para encerrar. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Coloca a mão sobre a tua cabeça. E declara assim, fala: em mim serão benditas muitas famílias, porque eu sou escolhido por Deus para levar o evangelho dele em nome de Jesus. Você é aquele que Deus escolheu. Ele te amou e ele te escolheu com um propósito. E Abraão, ele foi escolhido exatamente por Deus, e ele não poderia ter medo de tirar a família dele do meio de uma parentela que não estava sendo saudável. Imagina só, irmãos, cortar o cordão umbilical, ele é um processo. Às vezes, não, a criança nasceu, já cortou o cordão ali e acabou. Não acabou. É um processo. Você casa, sai da casa dos seus pais, mas ainda tem muitas coisas que ainda tem ligação, que precisa ser vencido. E Abraão, quando ele toma essa decisão, não seria uma decisão fácil. Imagina uma pessoa ouvir a voz, uma voz que vem dos céus, e essa voz fala para ela assim: olha, sai do lugar mais rico que você está. Sai do lugar mais próximo, mais próspero que você está. Saia do seu melhor emprego. Saia da tua melhor condição, que é estar perto dos teus pais e ter a melhor estrutura do mundo na terra. De onde Deus pediu para Abraão sair era exatamente isso. Era como se fosse nos dias de hoje o Vale do Silício, que é onde está concentrado as maiores empresas do mundo. A terra de Ur foi de onde eles construíram a primeira roda, a escrita.
Imagina, irmãos, que era um lugar onde se tinha toda a estrutura para poder criar bem os seus filhos. Mas não era uma cidade que adorava ao Senhor. As riquezas e os bens que as pessoas tinham, e tudo que se tinha naquele lugar, era algo tão notável que as pessoas elas não tinham nenhum motivo para sair dali. E Deus fala para Abraão assim: Abraão, você vai para um lugar que eu ainda te mostrarei. Só começa a arrumar as trouxas, pega o que você tem, coloca as vasilhas em algum lugar, arruma tudo, despede todo mundo, porque eu estou te tirando desse lugar. Mas Senhor, para onde eu irei? Para um lugar que eu ainda vou te mostrar, só saia. É assim como foi testemunhado, às vezes nós saímos de alguns lugares que nós achamos que já é o lugar, a prosperidade. E você fica ali enraizado. E quando Deus te tira, você não entende, mas Senhor, eu já estou ganhando bem, perdi tudo, e agora? Deus vai lá e dá algo melhor. No meio do caminho teve que armar tenda. Depois Deus fala qual seria a terra, uma terra que emana leite e mel, a terra que hoje é o território de Israel. Foi exatamente essa terra que Deus prometeu para este homem. E pensa, irmãos, não é uma terra que emana leite e mel no seu cultivo em si, porque 60% a 70% do território é deserto. Água, pouquíssima. Imagina sair da tua zona de conforto para poder construir uma história para Deus. Às vezes nós olhamos para a história dessas pessoas na Bíblia e achamos que nós estamos muito distantes de viver. Tudo que nós precisamos é termos os nossos ouvidos atentos à voz do Senhor Deus. O Senhor me amou e o Senhor me ama mesmo ainda errando. Eu não entendo este amor, mas eu vou falar deste amor. Eu não compreendo como é que o Senhor amou tanto que teve coragem de entregar o seu filho. Ele amou e eu vou falar deste amor. Eu quero transmitir aquilo que Deus tem feito e falado em nome de Jesus. E é por isso que Deus tem te chamado para transformar a tua casa. E por isso você não pode ter medo de tirar a tua família de lugares que distancia a sua família da presença do Senhor. E por isso que Deus falou exatamente isso para Abraão. Pega aí o versículo 19 que nós lemos lá no capítulo 18 para você entender. Se possível, você pode até riscar aí, se tiver uma caneta, tira uma foto, para você trabalhar apenas este versículo, este texto na sua vida. Se você trabalhar este texto na sua vida, eu tenho certeza que Deus transformará a tua história. E fala assim: porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Se você, como pai, puder pegar apenas este versículo e viver apenas este versículo na Bíblia, irmãos, você irá transformar a história da tua casa. Deus vai e fala exatamente isso para Abraão. Abraão, olha, eu te escolhi para que ordene a seus filhos. Uma direção de ordem. Dê ordem para que os teus filhos jamais se apartem de mim. Por que dar ordem, irmãos? Porque hoje nós vivemos em uma geração onde pai e mãe perdeu esta autoridade de ordem.
às vezes o filho vira e fala, não, eu vou fazer assim. Não, eu estou te dando uma ordem, você vai fazer conforme eu estou te mandando. Deus fala para os seus filhos, olha, querem ser bem-sucedidos? Meditem na minha palavra de dia e de noite, e farás prosperar os teus caminhos. É uma ordem de Deus. Ele não está brincando, ele está falando, você quer prosperar? Medite na minha palavra, de dia e de noite. E conforme você vai me conhecendo, eu vou te prosperando, eu vou te abençoando, eu vou restaurando a tua casa, eu vou transformando a tua vida. O problema é que nós queremos uma casa restaurada primeiro, um emprego bom primeiro, uma excelente faculdade, excelentes amigos, uma excelente igreja, mas nós não queremos sermos transformados primeiros. Primeiro tem que acontecer a transformação dentro de nós. Essa palavra, ela é uma palavra de ordem do Senhor a Abraão. Abraão, você será abençoado se você ordenar aos teus filhos para que depois de ti, a fim de que guardem o meu caminho. Pais, nós ministramos e nós lideramos por um exemplo. Aqueles que estão perto de nós, eles estão nos observando. E como bons mineiros que somos, irmãos, mineiro é observador. O mineiro, às vezes, para ele se tornar um membro de uma igreja, ele vai uma vez, duas, três, e vai quatro. Às vezes está quase ali 1 ano na igreja. Porque ele vai comendo pelas beiradas. Será que é isso mesmo? Será que Deus é isso? Será que essa igreja é assim mesmo? E eu quero falar para você, Deus é um Deus que transforma vidas, que transforma o caráter de uma pessoa. A pessoa que entrega a vida dele ao Senhor, olha, nunca mais ela é e será a mesma pessoa. Porque é isso que o Senhor faz conosco. Pais, não tenha medo de tirar da tua casa de lugares que não são lugares que faz bem para a tua casa. Não tenha medo de falar, não, olha filho, você não vai para este lugar porque este lugar não vai te fazer bem. Mas é meu amigo, não importa, eu estou dando uma ordem, não vai. Ah, mas vai criar o teu filho agora em uma bolha? Prefiro, se eu pudesse eu fecharia a porta ali e não deixaria vocês saírem. Como é bom estar aqui, não é? E é isso que a salvação vai fazer conosco. É isso que a vida eterna vai fazer conosco. Sabe o que é? Vamos chegar em um lugar e Deus vai passar a tranca. Vai, não sai mais daqui. Não perco, né? Não, agora é meu eternamente. A chavinha está aqui. Você não vai se perder mais. Você não vai adorar outro mais. Você não vai dar adoração para um outro Deus. Você agora estará comigo de maneira eterna. Porque eu te amei e te chamei desde o ventre da tua mãe com um propósito. Fala assim comigo, Deus me chamou para transformar famílias. Você é um agente de transformação na tua casa. Não importa a idade, mas você é um agente de transformação dentro da tua casa, em nome de Jesus. Não tenha medo de sair dos lugares que não estão te fazendo bem. Não faz bem nem para você, nem para a tua família. Então, muito cuidado, porque você é aquele que Deus chamou. Abraão poderia colocar na balança muitas coisas. Prosperidade, acesso a muitas coisas. Sair de uma cidade para ficar andando em deserto, irmão. Abraão, ele não pensou 2 vezes em saber que aquilo que Deus tinha como promessa era muito maior do que os seus desejos carnais, do que as suas vontades. É por isso que nós precisamos viver aquilo que Deus tem reservado para nós.
Em segundo lugar, responsabilidade de tornar os nossos filhos guardiões do caminho. Aquele que guarda, guarda alguma coisa. Não tenha medo de tornar os teus filhos guardiões do caminho. Foi isso que Deus falou para Abraão. Abraão, olha, eu estou te chamando. E você é aquele que eu escolhi. E sobre você tem a incumbência de fazer com que os teus filhos andem no meu caminho. Pais, nós somos os responsáveis. Aprenda isso. A responsabilidade para fazer com que o teu filho ande no caminho do Senhor não é da pastora Dalgisa, não é meu. Dos meus filhos, sim. A responsabilidade é minha. Não é da escola aonde eles têm os professores, não. Não é do vizinho, não é do avô. A responsabilidade é minha. Sou eu que devo orar. Sou eu que devo norteá-lo. Sou eu que preciso mostrar para ele o caminho. Sou eu que preciso falar, este é o caminho. E ajuste, não tenha medo de mostrar, irmãos. Porque às vezes a gente tem medo de ficar mostrando, falar sobre o inferno. Não, fala que o trem é feio mesmo. É choro e ranger de dente, é lá que você quer estar? Não, então beleza, aqui é o céu. Aqui é onde haverá alegria perpétua. É onde não haverá, como diz em Apocalipse, o choro. Não haverá mais lágrimas. Haverá uma adoração perpétua. E é para isso que Deus nos chamou, e por isso a responsabilidade é nossa. Nós temos a responsabilidade de tornar os nossos filhos guardiões do caminho. Que caminho é este? Quem fala na Bíblia que ele é o caminho? E o que ele fala? Eu sou o caminho. São várias estradas, vários caminhos. Ele é o caminho. Ele é a vida. Então nós precisamos ensinar para os nossos filhos a guardar quem é Jesus, guardar o caminho, preservar o evangelho. Porque aquele que guarda, imagina só, irmãos, você acha que aquele anjo que Deus colocou na porta do Éden, ele está lá de brincadeira? Está de brincadeirinha lá, com a espadinha desembainhada, está de brincadeira. Alguém mais entrou lá, já ouviu falar? Que depois de Adão e Eva alguém entrou? Não entra não, irmãos. Se ser convidado, só vai entrar um dia na eternidade. Quando a nova Jerusalém descer dos céus, ele não está de com seriedade. Aquele que guarda um caminho, guarda de maneira muito séria. Então você não pode brincar em ser pai, em ser mãe. Acabou, por isso Paulo vai falar, né? Quando eu era criança, eu agia como criança, eu pensava como criança, eu tinha atitude de criança, mas agora eu sou homem. Agora eu sou mulher de Deus. As coisas velhas já passaram. Eis que o Senhor fez novas todas as coisas. E para isso eu preciso amadurecer, porque senão a minha casa será ceifada pelo mundo. Se Deus te levantou para que você possa ensinar os teus filhos a serem guardiões do caminho, o seu papel é ensinar. É por isso, irmãos, que quando alguém casa, tem filhos, quando alguém vai lá e se une, o homem deixa o pai, a mãe, e assim também a mulher, e se une, se torna ali uma família. Eles não estão brincando de ser pai nem mãe, de ser um casal. Eles estão ali agora para aguardar algo que é muito maravilhoso, que chama matrimônio. Em que o inimigo vai tentar todos os dias destruir o matrimônio.
Mas ele foi levantado para ser um guardião de um matrimônio. Ela foi levantada para ser uma guardiã do matrimônio. E é por isso que a responsabilidade, ela é nossa. Não é do vizinho, de mais ninguém. E eu tenho certeza que a partir de hoje você será como Abraão, aquele que ensina os filhos a guardar o caminho. Deus já te mostrou o caminho, não já? Os teus filhos sabem? Ainda não. Os teus filhos na fé sabem? Ainda não. Você precisa ensinar para ele guardar o caminho, irmãos. Aquele que guarda de... Vai lá na rodoviária e tenta abrir um guarda-volumes que não é o teu. Alguém vai chegar e falar assim, opa, não é teu, não abra, não lhe pertence. Você foi levantado para ser um guardião. Aquele que ensina os filhos a guardarem o caminho. E o caminho é Jesus. Quando teu filho sabe de Jesus, tem que gastar tempo, irmãos. Eu sei que cansa, tem dia que você está lá e você quer dormir e o teu filho fala assim, pai, mãe, história. Acontece isso aqui com mais alguém ou é só comigo? Você é cansado, quer dormir. História. Aí você termina uma história, papai, duas. Né? História, papai. Filho, eu já contei outra. Aí esses dias eu falei, eu vou contar uma história. Aí ele está assim, essa eu já sei. A outra, não, essa aqui também eu já sei, mas você já falou. Eu falei, meu pai do céu, qual vai ser a próxima história? Vou falar sobre Davi, papai, eu já sei sobre Davi. Eu falei, calma, que nem tudo você sabe sobre Davi. Talvez você sabe só aquilo que passa nos desenhos, mas tem outras histórias. Eu vou contar, você sabia que Davi tinha alguns valentes? Ah, não. Então, peraí, deixa eu ensinar sobre os valentes. Não vou falar sobre todos, vou falar sobre um hoje. Porque senão acaba a história. Já dá 30 os valentes de Davi, né? Já dá 30 histórias. Hoje eu vou falar um. Vai ter um filho que até um apelido da tua mãe, Dodô. Um dos valentes chamava Dodô. Ele Dodô. Vamos falar sobre Dodô. Quem era Dodô? Dodô aquele, né? Um valente de Davi. Vamos lá, filho. Guardião. Porque se não ensinar, agora o que você tem para ensinar? Se ele lhe cobrar algo da palavra, o que você vai ensinar? Você, pai, foi levantado assim como Abraão, para exatamente cumprir isso que está na palavra do Senhor, no versículo 19, e isso é muito sério. A fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça, porque aquele que guarda o caminho do Senhor, ele vai praticar a justiça. Não vai ser difícil você falar para ele assim, filho, tira um brinquedo e doa. Seja justo, porque você está ganhando, você também deve ofertar. Filho, esse é o dinheiro que você está ganhando, você vai entregar o dízimo dos R$10 que a pessoa deu. Filho, quanto você tem de moeda? Já separou o dízimo? Já separou a sua oferta? Ensina a guardar, porque se você não ensinar e achar que tudo está na responsabilidade da pastora Dalgisa, ensinar o seu filho o que é dízimo, o que é oferta, não, irmãos, é muito pouco. A responsabilidade é minha. Levante a tua mão para o céu e fala assim, quem vai orar pela minha casa sou eu. Fala aí. Quem vai ensinar os meus filhos sou eu. Quem vai ensinar tudo aquilo que se chama Evangelho sou eu. Deus me escolheu. Fala assim, Deus me escolheu para este Evangelho em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E por último, assim como nós lemos o término deste versículo, primeiro nós devemos ensinar as nossas crianças a serem guardiões do caminho. Sabe por quê, irmãos?
teu ministério se tornou a tua casa. É tão sério isso que se alguém que é casado, preste atenção nisso, quiser governar qualquer coisa na casa do Senhor, Deus não fala isso para o solteiro, só fala para o casado. Né? Por isso que Paulo fala, eu escolhi a obra. Mas se você escolheu casar, namorar, é bom que case e não fique abrasado. Não fique só nos desejos carnais. Eu escolhi fazer a obra. Mas se você escolheu casar, lá na frente ele vai nortear que aos casados, aquele que escolheu uma família, uma esposa, filhos, a primeira coisa, como critério para ele se tornar um líder na obra do Senhor, é governar bem a sua casa. Deus não fala isso para o solteiro. Se você governar bem a tua casa, você sim poderá governar alguma coisa na casa do Senhor. Se não governa bem a tua casa, você não está apto a governar nada no reino. Absolutamente nada. A tua casa é o teu primeiro ministério. Se você não ora, se você lá não jejua, se você não ensina os teus filhos, se você não faz isso com eles, dentro da tua casa, você não faz isso com a sua família, você vai ensinar o que para os teus filhos? Vai ensinar apenas a fazer faculdade, ganhar dinheiro? Não é sobre isso o Evangelho. Por isso que, para encerrar, irmãos, nós devemos ensinar os nossos filhos a praticar justiça e retidão. Teu filho é justo? Tua filha é justa? Enquanto estiver na tua casa, não importa, é filho. Correto? Ah, cresceu, hoje tem barba, não importa, quem manda é você. Irmãos, o negócio lá em casa é justo. Se o dia que esse menino estiver barbado lá em casa, vai para a igreja hoje, ai papai, que eu vou sair com um amigo. Não vai sair com ninguém, vai para a igreja. Ah, mas agora eu já sou grande, tenho 21 anos, 22. Ah, o problema é seu, então sai da minha casa. Ué. A casa é minha, ué. Então compra a casa para você, paga, né, a sua despesa, compra as suas roupas, compra a sua comidinha. Irmãos, né, ontem nós tivemos aqui um testemunho, né? Foi gostoso sair da casa dos seus pais? Tinha lá a comidinha quentinha da mamãe, o temperinho, né? Foi legal, filho? De jeito nenhum, né? Eu sei o que é isso. Com 19 anos eu saí, eu nunca... O que é um valor de um pacote de arroz? Mas um dia eu tive que comprar. Eu tive que pagar algo chamado aluguel. E aí, meu, o negócio começa a ajustar. Aí você, ai, como era bom, né? Lembra, igual o filho pródigo. Na casa do meu pai tinha pão. Agora eu tenho bolota de porco para comer. Na casa do meu pai eu tinha veste, agora a minha está rasgada. Na casa do meu pai eu tinha uma Havaianas, agora eu estou com um durão rachado. Na casa do meu pai eu tinha, sandálias, eu tinha tudo, eu tinha comida boa. Mas agora Deus te chamou para algo muito maior, algo extraordinário. Saia do meio da tua parentela, não tenha medo. Deus está te chamando para algo muito poderoso. E você precisa ensinar aqueles que estão perto de você justiça e retidão. Se coloca de pé no teu lugar. Justiça e retidão. Sabe por que Deus está falando para que os pais ensinem os filhos a guardar o caminho? É porque o caminho, você já conhece. Você precisa ensinar mais alguém a guardar o caminho. Pegue mais um. Traga um. Não precisa ser filho carnal, não. Adote alguém espiritualmente. Ensine para ela a guardar o caminho. Fala, você precisa, isso aí está errado. Você precisa jejuar, você precisa orar, você precisa clamar.
Feche os teus olhos. E como Pai, o Senhor, Ele fez isso. E algo que Deus estava prestes a ensinar a Abraão era que um dia ele teria que entregar o seu filho. Começa a pensar na história de Abraão. Abraão, ele tinha que ensinar, e para ensinar, eu preciso ensinar pelo exemplo. Deus vai lá e fala para Abraão: Abraão, me dá teu filho, porque um dia eu vou entregar o meu. Abraão, você tem coragem de entregar o teu filho? Um dia eu entregarei o meu. Ensina a Abraão pelo exemplo, para que Isaac não cresça como um jovem sem limites. Ensina pelo exemplo para que ele saiba que eu sou Deus. Ensina a dependência para o seu filho Abraão, porque um dia, ele será um grande homem sobre a terra, e ele carregará o teu legado, Abraão.